E nesse instante convidamos o senhor Arthur Soares, coordenador de Desenvolvimento Rural Sustentável da AGERP, para falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho um deverzinho aqui. No final de semana eu tive que cumprir. Quero conhecer um pouquinho sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Mas, na verdade, o Minha Casa Minha Vida rural. Mas por que isso se tornou tão importante hoje para a AGERP? Em virtude do programa da habitação rural, que a pressão hoje, junto ao órgão de assistência técnica oficial de pesquisa agropecuária, que é a AGERP, no estado do Maranhão, está tendo uma demanda muito grande, e é uma demanda legítima, da necessidade que nós temos de atender com políticas públicas para a agricultura familiar. E nós temos falado desde o início da manhã que um documento que vem atestar que eu tenho uma unidade produtiva como familiar é o documento chamado CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que já foi apresentado aqui pela Suziane, que ela é a coordenadora no estado do Maranhão, do Ministério do escritório do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu vou apresentar aqui para vocês informações gerais, informações que vocês irão encontrar no próprio site do Ministério das Cidades, que trabalham com o Minha Casa Minha Vida. Mas o objetivo aqui é fazer com que a gente reduza a pressão sobre esse documento. Afinal de contas, em que situação eu vou realmente precisar do CAF para identificar que aquele beneficiário dessa política, ele vai precisar? Só avançando um pouquinho, eu digo, assentados da reforma agrária, basta estar com alguém ciprado como beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária, já é o suficiente para acessar essa política, tá? Não haveria necessidade nesse momento para o CAF. Eu estou colocando dessa forma para a gente reduzir uma bolha que está muito grande, e isso está impactando também outras ações, outras políticas que a agricultura familiar ela pode acessar, principalmente quando depende do CAF, como, por exemplo, o PRONAF, que o nosso colega aqui, Júnior Conceição, gerente do Agroamigo no estado do Maranhão, acabou de nos deixar aqui da sua apresentação. E ele como representante institucional, ele é um dos representantes que tem pressionado também pelo serviço da AGERP. Mas vamos avançar aqui para vocês. O que é o Minha Casa Minha Vida Rural? É um programa de produção e melhoria de unidades habitacionais rurais. Tá? É uma linha de atendimento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Instituído lá pela medida provisória 1162, de 14 de fevereiro de 2023, aquilo que eu coloco. Vocês estão lembrados do PNHR? Muitos aqui já ouviram falar do PNHR, né? Programa Nacional de Habitação Rural. Aqui é como se fosse o PNHR melhorado. É uma linha dentro do Minha Casa Minha Vida, tá? Mas por que é uma linha dentro do Minha Casa Minha Vida? É porque o público-alvo são famílias residentes nas áreas rurais. Quem que são essas famílias? Incluindo os agricultores familiares e outros beneficiários da Lei 11.326, de 2006. Essa aqui é a Lei da Agricultura Familiar, tá? Da Política Nacional da Agricultura Familiar. O que a gente entende aqui? Que o Minha Casa Minha Vida Rural não atende somente agricultores familiares, atende também outros residentes em áreas rurais. Por exemplo, eu tenho Dona Maria, lá na comunidade Deus Bem Sabe. Dona Maria é casada com seu Pedro, tem 3 filhos, e eles têm uma pizzaria. Tá certo?
Pode se beneficiar do Minha Casa Minha Vida Rural? Pode. Mas não como agricultor familiar. Porque a fonte de renda é uma outra atividade. Mas no caso específico, quando a gente está tratando de CAF e de AGERP, eu estou falando de beneficiários dessa lei, 11.326. E aqui que a gente faz a diferença, tá? Mas, afinal de contas, quem é o agricultor familiar? Quem é a agricultora familiar? A Suziane já falou isso aqui pela manhã. E eu vou só sintetizar o que ela disse. Primeiramente, para ser agricultor familiar, eu tenho que ver a questão da renda da unidade familiar. Desculpa, que área, primeiramente? Vamos para a área. Até 4 módulos fiscais a qualquer título. Ou seja, geralmente o módulo fiscal está em torno de 50 hectares. Isso quer dizer que eu posso ter uma família de agricultores que detém até 200 hectares. Perfeitamente, tá? Tem municípios que nós temos módulos fiscais de 70, 77 hectares, tá? No estado do Maranhão. Um outro parâmetro é a força de trabalho. Metade da força de trabalho tem que ser realizada pela própria família. Isso aqui é um diferencial muito grande, tá, pessoal? Embora eu tenha lá uma família com 4 módulos fiscais, renda bruta, a maior parte vem do estabelecimento agrário. Mas eu observo que mais da metade da mão de obra empregada na unidade familiar não é da família, é contratada. Isso faz com que eu exclua da agricultura familiar. Então, isso é um ponto que a gente tem discutido muito com a nossa equipe de cadastradores da AGERP, tá? De quem realmente é agricultor familiar. Um outro ponto é a renda. No mínimo, metade vem da atividade do estabelecimento, tá? Tem que ser produtor. Eu não posso dizer que eu estou lá no meio rural, tenho minha área produtiva, tá certo? Mas mais da metade daquela renda bruta é oriunda de um serviço que eu realizo pela prefeitura ou um outro contratado, carteira assinada. Então isso tira, não é o fato de estar no meio rural que vai se caracterizar como agricultor familiar, tá certo? Então esse também é um item que a gente tem batido muito. O banco agora há pouco falou que existe uma resolução no Conselho Monetário Nacional e no CAF também é utilizado lá no sistema, é que há um rebate para aquelas famílias que têm rendimento bruto anual superior a R$1.000, pode haver um rebate do valor da atividade externa ao estabelecimento agropecuário de até R$10.000. Por exemplo, um filho do casal responsável pela unidade familiar, esse filho trabalha ali na padaria e tem carteira assinada. Vamos dizer que ele está ganhando ali 12 mil por ano. Essa resolução faz com que no processo de cadastramento eu reduza R$10.000. Então só vai entrar o valor de 2 mil. Isso é técnico, isso é operacional dentro do sistema, tá, pessoal? A gente não vai sair com isso aqui decorado nesse momento. Aqueles que serão cadastradores de CAF vão ter que conhecer isso e o próprio sistema faz isso automaticamente, tá? Mas só dando uma informação para ver que até para essa situação há dispositivos que façam correções para que a família que está lá no meio rural não fique prejudicada. Um quarto ponto é a questão da gestão, tá? A gestão do estabelecimento, e aqui eu falo da unidade familiar, do empreendimento familiar rural, que eu não falei até agora, tá? Tem que ser realizado pela própria família. Vamos voltar aqui para o Minha Casa Minha Vida Rural. Então, esses itens que eu coloquei ali atrás é que vão caracterizar os beneficiários que estão enquadrados aqui nessa lei, 11.326, que é da Política Nacional da Agricultura Familiar. E quem são esses outros? Silvicultores, os aquicultores, os extrativistas, pescadores artesanais, tá? Povos indígenas,
integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais. Isso aqui é básico. E agora vamos voltar aqui para o Minha Casa Rural. O Minha Casa Rural ele foi estruturado dessa seguinte forma, tá? Eu tenho faixas de atendimento pela renda bruta. A faixa 1 são para aquelas famílias que a renda bruta anual vai até R$ 31.680. Faixa 2, que vai de R$ 31.680,01 até R$ 52.800. E a faixa 3, que vai de R$ 52.800,01 até R$ 98.000, tá? Então tem 3 faixas de atendimento. Perfeito, eu vou já avançar para esse ponto que você observou aqui. Agora, onde eu vou comprovar com a CAF? Aqui que está interessante para a gente. Eu vou botar sempre esse quadro aí, que é nossas observações, tá? A família beneficiária da faixa 2 e 3 devem contratar com financiamento habitacional com recurso do FGTS, que devem ser devolvidos integralmente. Peguei o recurso para construir, para fazer a produção ou melhoria, e ao final eu vou ter que devolver. Mas tem outra coisa. A família beneficiária da faixa 1 acessa a subvenção da... Como é que é a OGU? Deu um branco aqui. Estão lembrados que é a OGU? Orçamento Geral da União. Lembrou. Devolvendo como participação financeira apenas 1% do valor da produção ou do valor da reforma no ato da contratação sob forma de caução. Tá? O que eu quero colocar para vocês é o seguinte, que esse que é o público da agricultura familiar que vai precisar do CAF. Fica isenta dessa devolução famílias que recebem benefício da prestação continuada, benefício de programas como Bolsa Família, ou esteja sujeita à situação de emergência e calamidade pública. É esse que é o público, pessoal, da agricultura familiar, dessa faixa 1, que vai precisar de CAF. Portanto, é justamente a faixa 1 que são os agricultores familiares que estão procurando toda essa demanda, tá? E aí, nosso colega aqui já chamou a atenção para uma coisa. Como é que eu vou comprovar a renda dessa família? O CAF, Cadastro da Agricultura Familiar, tá? Ou então, para aquelas famílias que ainda têm DAPs vigentes, pode ser comprovada, tá? Por isso que foi colocado ali a questão da DAP. Qual é o valor da unidade habitacional e da melhoria habitacional? Para a produção habitacional, o valor está de R$ 75.000. E para a melhoria, que são os kits de melhoria habitacional, R$ 40.000, tá? São os valores que serão tratados. Vamos voltar para o nosso quadro. A distinção entre produção habitacional, o que é a produção habitacional? Ela é destinada à família em situação de coabitação, tá? Residente em área imprópria para moradia ou em domicílio improvisado ou rústico. Esse aí é a produção habitacional, é a construção. Tá bom? Então está bem claro aí para vocês. Já para a situação de melhoria habitacional, está sendo direcionado para a família residente em domicílio considerado inadequado, sob pelo menos um dos seguintes aspectos: adensamento excessivo de moradores, cobertura ou piso inadequado, a ausência de unidade sanitária domiciliar exclusiva, tá certo? Unidade sanitária domiciliar exclusiva e alto grau de deterioração, tá certo? Como apresentar a proposta? Também é um outro indicativo. Estou sintetizando aqui, pessoal, tudo que está lá na página do Ministério das Cidades. Toda essa informação mais detalhada vocês podem visualizar lá na página.
existe a portaria 741, tá? Que foi editada, foi editada agora no dia 20 de junho. Lá tem toda a descrição em relação a esse tipo de atendimento, tá? Basta ir na portaria que tem a explicação toda. Como apresentar a proposta? Vai surgir aí, nesse processo, a necessidade de uma entidade organizadora, tá? Quem são essas entidades organizadoras? Elas podem ser de natureza pública, prefeituras, companhias de habitação, tá ali a portaria, essa aqui já é a 742, que trata só dela, tá? Mas é a 741 que fala sobre a questão da comprovação do terreno. E de natureza privada, sem fins lucrativos, onde eu tenho associações de agricultores, sindicatos rurais, entre outros. Eu creio que grande parte das organizações, tá, das entidades organizadoras, são de natureza pública. Tá? São as empresas que estão procurando os municípios em parceria com as prefeituras. Mas vale a ação também de quem? De associações e sindicatos. O processo ele é realizado com um diagnóstico do grupo de famílias candidatas ao atendimento do Minha Casa Minha Vida Rural, faixa 1. É na faixa 1 que eu vou solicitar o CAF. E na faixa 2 e 3 são outros comprovantes da renda, tá? E aí vem carteira assinada, tá certo? Decore, então tem todos outros documentos que podem ser comprovados para esse tipo de informações sobre a renda bruta. Voltando para o nosso quadro. Então, existe uma proposta, existe uma solicitação, vai haver análise pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que vão identificar o enquadramento das regras e a habilitação da entidade promotora. Somente passando por esses processos é que a gente vai conseguir fazer com que esse recurso, ou de produção, ou de melhoria, chegue na mão dos produtores, tá? Além do mais, essa entidade organizadora, vocês podem estar pensando aqui, na prefeitura com a empresa ou na associação, após a contratação, ela vai gerenciar, ela vai fiscalizar e executar, tá? De forma direta e indiretamente as obras, a assistência técnica, o trabalho social e outros serviços após a contratação da proposta. Aqui eu fiz um fluxo de como a coisa acontece, tá? O início é o cadastramento, aqui é a habilitação da entidade organizadora, tá? Ela começa com o cadastramento da entidade no sistema de habitação de entidades. Depois é feita a apresentação da documentação comprobatória da regularidade institucional e qualificação técnica para a participação no Minha Casa Minha Vida Rural. Depois, seleção das propostas enquadradas. Depois, apresentação da documentação complementar. E, por fim, a contratação da operação. Tá? Então, pessoal, essas eram as informações gerais que eu queria passar para vocês, para identificar quem realmente é nosso público hoje que está procurando por CAF. Porque se for naquela faixa 2 e 3, não é o CAF nesse momento, tá? A nossa prioridade é para aquela primeira faixa. Esse é o público que realmente está precisando de CAF para acessar essas políticas. Ali está meu número, se vocês quiserem escanear isso aqui é bem fácil. Pega lá o WhatsApp, menos 3 pontinhos, configuração, tem lá um QR Code, dê um toque. Mas é do outro lado, tem essa leitura. Só botar aqui que vai pegar também meus contatos, tá? E aí eu fico à disposição aqui para a gente fazer um bate-papo.